Olá, você que está acompanhando aqui a programação da Rede MLC. A gente recebe o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Marcelo Campelo, que é engenheiro civil, especialista em saneamento básico, também secretário da UGPE aqui do Estado do Amazonas. E a gente vai falar sobre vários assuntos. Ele que é formado na UTAM, Universidade Tecnológica do Amazonas. Você sabe muito bem o que é isso. Você aí, ó, um tempinho até assim, mais ou menos da minha idade. Quase 50, 46 anos, sabe o que é UTAM, e comia pão com ovo lá na UTAM, eu sei. Comia, não comia? Sim, nós comíamos. Primeiro, um grande prazer estar com você aqui, Obrigada, Márcia secretária. Lasmar, nesse programa da Rede MLC, né? Uhum. Eu muito feliz de estar aqui. A UTAM é o Instituto de Tecnologia da Amazônia, que hoje é a né? atual Faculdade de Tecnologia da UEA, fica ali na Darcy Vargas. Eu Sim. estudei lá. Entrei em 1988, com 18 anos, curso de 5 anos de engenharia civil com ênfase em saneamento ambiental. Sim. E saí em 1992. Com certeza nós tínhamos uma cantina lá e a gente comia o estudantil. Ah, o estudantil. O estudantil era aquele pão com ovo e a gente colocava maionese. Era só isso. Era o sanduíche mais barato que tinha na faculdade e eu ainda rachava com um colega meu. Porque, com um colega, né? Eu sei que é esse colega. Um colega, grande amigo meu que nós entramos juntos, formamos juntos e até hoje. Mas tu comia a maior parte porque tu cresceu um pouquinho mais, ele ficou pequeno. Na época... Heleno Nobre, um beijo para você. Na época a gente rachava. Nós trabalhamos juntos, inclusive, no escritório de desenho, desenho, né? Desenho técnico, né? Uhum. Nós trabalhávamos até 2 da tarde e depois pegávamos o ônibus e íamos para a faculdade. E ficávamos até de noite lá. Sabe que eu era da UNED, da Unidade de Ensino Descentralizado, que era um braço da Escola Técnica Federal do Amazonas. Eu fazia informática. Sim. A gente ficava esperando pelo bandejão. Era uma bandeja de comida de alumínio, R$1 custava. Era incentivado, claro, né, porque era Escola Técnica Federal. E a gente ficava esperando ansiosamente por aquela bandeja que a gente estudava ali, ficava o dia todo lá na UNED, ficava lá dentro do Distrito Industrial, do lado da Pestalozzi, e era... bons momentos, eram bons momentos, exatamente. Né? A gente tem boas lembranças disso tudo. Com certeza. É sacrifício que a gente conta história hoje, 5 anos de faculdade que a gente aprendeu muito, fizemos muitos... eu fiz muitos amigos que até hoje a gente convive no campo profissional e pessoal e são profissionais de altíssima gabarito, qualidade. Que estão trabalhando em empresas, inclusive multinacionais, e que nos dá muito orgulho aí de dizer que somos amigos. Muito orgulho mesmo, muito orgulho de conhecer, inclusive. Vamos falar de um programa, a gente começa aqui o Deixa que eu pergunto, falando de um programa que tem o meu coração, que é o Prosamin. E a gente fala do Prosamin, eu falo do Prosamin, digo que tem o meu coração, que eu morei no Japim a vida inteira, até me casar, em 2012, até lá eu estava no Japim, morando no Japim, e morei no Japim ali na área da entrada do Distrito Industrial, onde tinha o Igarapé do 40. Hoje, ali bem em frente ao local onde funcionava, onde tinha o Igarapé do 40 e, portanto, era tomado por palafitas, funcionava a escola que eu estudei, escola Natália Uchoa, Escola Estadual Natália Uchoa, que hoje está mais lá na frente um pouquinho, e hoje está lá a SEDUC. E o Prosamin eu vivi para ver, graças a Deus, né, estava lá para assistir essa retirada das pessoas de uma condição de viver em um esgoto a céu aberto, que era... O Igarapé do 40, infelizmente, nesse momento era assim, que era chamado esgoto a céu aberto, e serem recolocadas em habitações dignas. Como é para o secretário Marcelo Campelo dar continuidade, trabalhar no Prosamin Mais e ver esse programa que começou lá atrás, em 2003, 2006, 2003 foi projetado, 2006 foi fechado com o BID, que até hoje é o financiador, o banco que financia o Prosamin. Como é que é assistir toda essa revitalização, já que você estava em 1987, estava lá na UTAM, viu o que era isso, sabe o que era isso, sabe o que era aquele local e como Manaus era vista naquele momento da história? O Prosamin é um programa complexo de muitos projetos dentro de um mesmo programa, né? Por isso que é programa, porque é um conjunto de projetos. Nós temos 5 disciplinas básicas no Prosamin, que é água, esgoto, drenagem, requalificação urbanística e reassentamento de pessoas. Exato. Então, assim,
é um programa que, ele, como envolve reassentamento, ele passa a ser complexo, porque cada família tem uma realidade diferente. Então, o trabalho técnico-social do Prosamin, ele é o coração do programa. Mas o Prosamin, ele veio evoluindo ao longo do tempo. Quando eu conheci pela primeira vez esses detalhes do Prosamin, foi em 2015. Primeira vez que eu tive a experiência de trabalhar no governo do Amazonas. Fui convidado pelo então governador José Melo para assumir a UGPE, né? Substituindo o saudoso engenheiro também, Frank Abraí Lima, que era o coordenador na época da UGPE. Eu substituí o Dr. Frank, e foi quando eu tive o primeiro contato sobre os detalhes do Prosamin. Naquela época, como muitas pessoas ainda hoje, eu achava que o Prosamin era um programa habitacional. O Prosamin não é um programa habitacional. É um programa social e habitacional. Né? O Prosamin é um programa da área de saneamento, do BID, inclusive, que é um programa socioambiental. Ele promove o saneamento de áreas que estão ali degradadas, mas porque nessas áreas existem pessoas morando em palafitas, em condições de vulnerabilidade, o Prosamin, ele precisa, ao retirar essas pessoas dessas áreas, ele precisa dar uma solução para essas pessoas. Então, o Prosamin, ele pensa qual é a melhor solução para cada família. E aí um leque de soluções. Vão para unidades habitacionais que são construídas pelo programa, outras recebem uma bolsa, um bônus moradia, né, que nada mais é do que uma compra assistida. O programa compra uma casa em algum lugar da cidade, pega aquela família e coloca nessa casa, entrega essa casa para essa família, na verdade, né? Compra essa casa e essa pessoa sai de uma área de palafitas e vai morar numa casa segura. Essa é uma das outras soluções do Prosamin. E também, dependendo do valor da casa, pode ser a indenização direta. A gente indeniza aquela família para ela comprar uma casa em um lugar mais seguro. Porque, além de retirar as pessoas das palafitas, tem que desapropriar residências que não estão em situação de vulnerabilidade social, mas que estão ali no caminho de onde tem que passar esse reassentamento. A premissa do Prosamin é não reassentar, ou seja, só reassentar mesmo aquelas pessoas que precisam sair da área de risco, ou por inundação, ou por risco de desabamento, ou ainda porque o movimento das máquinas para construir a requalificação urbanística vai afetar o imóvel, nós chamamos de impacto de vizinhança, vai impactar, então, por conta disso, ela precisa sair da área. Ótimo. Então, a gente faz esse trabalho, mas a gente identifica e a gente consegue fazer o reassentamento com muito sucesso no programa. Então, ao longo do tempo, Márcio, o Prosamin ele foi evoluindo. Quando eu conheci o Prosamin em 2015, nós estávamos na metade da execução do Prosamin 3 já. Tinha sido o último contrato assinado com o BID, que foi um contrato assinado em 2012. E a área de intervenção era ali no Igarapé do São Raimundo, já um pouco deslocado da Bacia do 40. Então, nós fizemos toda a área do São Raimundo, inclusive o Parque Rio Negro, ali, à margem do Igarapé do São Raimundo com o Rio Negro, você está localizando ali. Tem a ponte do São Raimundo, que liga o São Raimundo ao centro da cidade, ao bairro de Aparecida. Sim. Do lado direito, na área próximo do São Raimundo, tem o Parque Rio Negro. Certo. Inclusive, eu que inaugurei aquela obra em abril de 2015. Nós inauguramos, então, a gente percebe, desde o Prosamin 1 até o Prosamin Mais, hoje, uma evolução do programa. Porque quando a gente cria um programa ou prepara um programa desse, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: o que deu certo no programa anterior e o que precisa ser melhorado? Então, quando nós preparamos o Prosamin Mais, e essa foi uma determinação do governador Wilson Lima, ele falou assim, já inclusive no plano de governo dele de 2018, na primeira candidatura dele, ele já dizia, nós vamos dar continuidade ao Prosamin e melhorá-lo naquilo que for possível. Então, a minha missão, quando eu assumi a UGPE, voltei para a UGPE, convidado pelo governador Wilson, foi de avaliar o Prosamin, ver o que precisava ser melhorado e fazer um novo programa com todas essas melhorias. Por isso, e aí surgiu o Prosamin Mais. O mais é de plus mesmo, de plus, né? Ou seja,
das melhorias, das inovações. Então, E que só podiam mais ser conhecidas a partir do momento que você vai experimentando. Isso, exatamente. Você faz todo um projeto, todo o planejamento. Se esse planejamento ficar até o final, deu alguma coisa errada. Porque você tem a passagem do tempo, você tem a mudança dessa... Tecnologia muda. Tecnologia, que até é melhor. mesmo a legislação evolui ao longo do tempo, né? Então, o que nós fizemos? Nós avaliamos os programas anteriores, vimos o que dava certo, mantém. O que precisava ser melhorado, no Prosami Mais, nós melhoramos na concepção. Por exemplo, a tipologia dos parques habitacionais é completamente diferente. Quem passa ali no Igarapé do 40, ali por trás do Estúdio 5, ali próximo da General Rodrigo Otávio, vê um parque habitacional construído pelo Prosami, chamado, nós demos até o nome de Parque Residencial Rodrigo Otávio, que é uma nova tipologia do Prosami. Quem passa ali nem percebe que é um parque habitacional popular construído pelo Prosami, de tão moderno que ele é. Então, a gente fez uma tipologia diferente, com varanda, com apartamento grande, 50 metros quadrados, uma vaga de estacionamento por cada apartamento, que esse foi um problema dos programas anteriores, porque quando a população se muda para um apartamento, por mais vulnerável que ela seja, ela vai evoluindo socialmente. E ela compra um carro, ela compra uma moto e tal. Então, nos parques anteriores, acaba faltando vagas de estacionamento. A gente estava conversando antes de começar aqui a entrevista e uma das percepções que eu tive como moradora da cidade, né, é que essas primeiras construções são aquelas ainda ali próximo do Japim, aquela que está ali paralelo com a Silves e tudo mais. As primeiras construções foram no centro, ali o Parque Manaus, ali na Leonardo Malcher, na Major Gabriel... ali perto daquela concessionária de veículos, isso, não foi isso? Isso também. Ali naquela área ali. É porque, da minha concepção, né, a referência que eu tenho sempre é o Japim, a gente sai cortando ali a Manaus 2000, vai direto até chegar lá, onde são as primeiras construções. A gente chama de jusante a montante, da parte mais baixa para a parte mais alta. E a gente percebia o quê? As pessoas fazendo os tais puxadinhos, né? Isso. Fazia uma construção aqui, botava uma telha de zinco, uma zinco, cercava uma grade para criar áreas particulares, que na verdade são áreas comuns. Mas isso... Para fazer comércio e tudo mais. Pronto, a população faz isso porque a tipologia do prédio permitiu isso. Exato. Varandas com áreas embaixo vazias, a pessoa só faz cercar embaixo, virou... E ainda entendia, se tem varanda ali em cima, eu não tenho varanda, eu vou fazer isso aqui, é meu. Exato. Então, a tipologia atual, ela não favorece esse tipo de puxadinho, mas nós identificamos também, Márcia, uma coisa muito importante. Os moradores do Prosami, eles têm vocação comercial, eles podem ser comerciantes e empreendedores. Então, o Prosami Mais, ele tem as áreas de comércio, os quiosques, nós vamos criar os containers de quiosques, mas também feira coberta, área de empreendedorismo, de capacitação. Então, tudo isso a gente está criando ali na comunidade da Sharp, dos grandes parques habitacionais, eles vão ter esses benefícios para a população. Existe o acompanhamento dessas famílias? Total. Como é que funciona o acompanhamento dessas famílias? Se existe uma coisa poderosa dentro do Prosami, do conceito do Prosami, e que toda a equipe da UGPE trabalha para que esse projeto funcione, é o trabalho técnico-social, é a equipe da área social do Prosami. Todos nós trabalhamos lá para que essa equipe seja de sucesso e trabalhe. Por quê? Porque é o coração do programa. A equipe técnico-social, ela trabalha no pré-reassentamento, ou seja, para identificar todo mundo que está naquela área de intervenção, a gente faz todo o cadastro, vai nas casas, verifica quantas pessoas tem, se tem idosos, se tem PCD, se tem pessoas com deficiência, se tem pessoas com problema de mobilidade, quantas pessoas tem ali, se tem somente uma família na casa, ou 2 famílias, ou 3 famílias, quem é o proprietário daquela casa, quem mora alugado, quem mora cedido. Então, o programa ele mapeia todas essas condições e cria uma solução de reposição de moradia para cada uma dessas famílias. Então, esse trabalho técnico-social ele é feito antes nesse diagnóstico, durante a intervenção das obras, porque há muitos problemas, assim, temos que tirar as pessoas para as obras começarem, muitas delas ficam aguardando um apartamento, elas têm que sair da área, mas têm que aguardar um apartamento. Como é que faz?
a gente paga Bolsa Moradia Transitória, para essa família estar num aluguel até o seu apartamento ficar pronto. Ela recebe essa bolsa até o apartamento ficar pronto. Ela só sai da bolsa quando entra no apartamento. Então, a gente paga isso. A gente também mapeia quem é proprietário morador, quem mora, mas é alugado. Ah, mas ele é alugado, qual é o benefício que ele vai ter? O programa paga 1 ano de aluguel para ele. Ele sai da área, vai para morar alugado num lugar seguro, mas o programa paga 1 ano de aluguel para ele, que é, digamos, a compensação para ele poder sair daquela área, mesmo ele não sendo o proprietário. Como locador, né, ele vai para lá e mora alugado. Então, quem tem comércio, por exemplo, na área que vai precisar sair, a gente paga o fundo de comércio. Então, você tem um comércio, a gente avalia quanto custa esse comércio e a gente indeniza o fundo de comércio para ele. Para quê? Para ele poder abrir o seu comércio no outro lugar que ele vai morar. E então, tudo isso é pensado. Porque o comércio, ele tem... Todo mundo pensa, o comércio é só a construção da estrutura, com o que está dentro, não tem o ponto comercial, também é patrimônio do comércio, ou seja, Sim. vai junto com aquela pessoa, com aquele grupo social, aquela comunidade que conhece. Eu estava contando aqui para o secretário, para todo mundo que está aqui, né, para a equipe dele, que a gente morava no Japim com a minha família e tinha a taberna do Pestana. E a gente comprava fiado do seu Pestana, que Deus o tenha. No fio do bigode. No fio do bigode, deixava lá. E no fim do mês, quando a gente pegava o fio do bigode de volta. E isso funciona muito nessas comunidades. É o meu vizinho, eu conheço o vizinho, eu conheço fulano, eu conheço cicrano. Exato. E é importante fazer com que ele tenha as mesmas condições. Imagina que se um programa chega dizendo que vai resolver o problema urbanístico daquela área, com o seu Pestana, e fala assim, você vai ter que sair, mas meu investimento aqui, minhas coisas... A minha vida inteira aqui. Não. Então, não, o Prosami pensa nisso, a gente vai com o seu Pestana lá e fala, seu Pestana, vamos fazer a avaliação aqui do seu comércio, além de o senhor ser indenizado pela sua casa, ou ir para uma solução de reposição de moradia adequada, o senhor é indenizado para o senhor poder abrir o seu comércio em outro lugar. Então, isso chama-se fundo de comércio e a gente trabalha isso no Prosami e também no Prosai, que é o do interior. Né? Como é que está o andamento do Prosami na extensão aqui em Manaus? Olha, nós estamos trabalhando em 3 áreas específicas daqui da cidade de Manaus. Né? Como eu falei, nós já inauguramos um primeiro parque habitacional, que foi o Rodrigo Otávio, mas nós estamos ali na comunidade da Sharp, onde ali a gente tem quase 2.000 famílias sendo beneficiadas diretamente, que estão ali em palafitas. Dessas, nós já retiramos ali quase 1.500 famílias. Nós já estamos construindo os primeiros parques habitacionais, a parte do canal de macro-drenagens. Estamos construindo a nova ponte sobre ali a Grande Circular, que vai ter uma nova ponte. Um dos motivos dos alagamentos da Sharp era que a ponte que existia lá tinha uma seção muito reduzida, então represava a água. E nós vamos construir uma nova ponte para aumentar a seção do canal. Já tivemos nessas chuvas que aconteceram ano passado e esse ano, nós não tivemos episódios de problemas naquela área, porque a grande maioria das famílias já saíram, daquela área lá, quase 1.500 famílias. Estamos avançando. Esse ano, até o meio do ano, já inaugura o primeiro parque habitacional da comunidade da Sharp. Vamos inaugurar um segundo parque ali no Garapé do 40, lá na Cachoeirinha, próximo à Avenida Maués, um parque de 72 apartamentos, onde nós vamos reassentar famílias tanto da Manaus 2000 quanto da Sharp, vão morar nesses 72 apartamentos. Iniciamos já a construção de mais 2 parques, ali entre a Silves e a Maués, uma na margem direita e outro na margem esquerda, são 160 apartamentos que vão ser construídos ali naquela área também. Na Manaus 2000, nós já retiramos todos aqueles palafitas, quase 280 palafitas naquela área. Nós já estamos trabalhando a macro-drenagem, que são a canalização e as galerias, e ali vai ter uma grande rotatória. E você que morava ali naquela área sabe, existe aquele semáforo da Seduc ali, que liga a Avenida Buriti com a Seduc, ali é um transtorno, dá um engarrafamento muito grande. Nós vamos eliminar aquele semáforo, vai ser criada uma rotatória um pouco mais na frente, onde quem vem na Avenida Buriti faz o contorno e vai para a Seduc ou vai para o Igarapé do 40, naquela avenida que vai dar continuidade. Nós temos a Bola da Suframa aqui, que é o Centro Cultural dos Povos, né? Aí tem a Bola da Suframa que você desvia e pode pegar essa mesma Avenida Buriti aí. Isso, exato. Aí pode chegar até ali naquele ponto onde existe essa complexidade ali do semáforo e a bola vai ser onde? Vai ser construída depois? Vai ser depois daquele semáforo, que no sentido Bola da Suframa, a bola da Samsung. Da Samsung nesse sentido, você vai caminhar
caminhar, passa pelo semáforo, que não vai existir mais, faz o contorno na rotatória e você volta para entrar ou ir em direção a Seduc ou pegar o Igarapé do 40 para ir em direção a Silves, se você quiser. Entendi. Quem vem da rotatória da Samsung em direção à rotatória da Suframa, você vai contornar a rotatória que vai ser construída nova ali do Prosamin, aí também faz a mesma coisa, ou segue, continua na Buriti, ou vai para Seduc ou pega o Igarapé do 40 em direção a Silves. Ali é um exemplo do que um projeto nessa convergência aí, né? nesse local aí onde existe esse semáforo, de quem vem do distrito, de quem está saindo do Japim, quem está tentando pegar a principal, General Rodrigo Otávio, normalmente entra ali por dentro da Ubra. Quem vem da Zona Leste. A Tílio Andreas, quem vem da Zona Leste, já tem uma série de saídas e entradas naquele ponto ali. E ali é um exemplo do que é o passar do tempo, porque quando foi instalado o semáforo ali, foi a melhor coisa da vida, porque eu saía, usava aquela saída e eu ficava esperando. Ninguém me dava vez. Aí colocou o sinal, falei, que bênção. Hoje ele virou um problema. Transtorno. Hoje o crescimento ele é um da cidade é incrível. Manaus tem uma pujança econômica que atrai muita gente de fora. E a população também cresce e é bom para a economia, ao mesmo tempo traz problemas para a questão urbanística da cidade. Agora eu estou vendo aqui nos escaninhos, nas anotações da minha mente, que estão aqui no papel, que eu imprimi direto do meu cérebro aqui no papel, que a gente tem, vocês estão preocupados agora também em fazer o reflorestamento. É a primeira vez que o Prosamin se preocupa com esse reflorestamento. É um outro plus do Prosamin+. O mais do Prosamin+, uma inovação. Nós, pela primeira vez, o Prosamin não vai só fazer aquele paisagismo comum da arquitetura, plantar aquela árvore, o obrigatório, plantar uma grama, aquela maquiagem, né? Nós vamos reflorestar, nós vamos plantar ali milhares de mudas e vamos na área da Sharp em Manaus 2000, nós vamos toda aquela área que estava degradada, nós vamos recuperar 25% dessas áreas. São mais de 60 mil mudas de árvores nativas da região, são 40 espécies nativas da região que nós vamos plantar e reflorestar. Mas não reflorestar e largar. Nós vamos fazer todo um trabalho de cercamento dessas áreas, vamos criar trilhas para visitação da população e nós estamos já trabalhando... Vai ter plaquinha explicando o que é árvore. Vai ter todas as árvores... Tudo identificado, inclusive os próprios moradores que vão morar ali já estão começando a adotar a sua árvore. Nós já temos o viveiro de mudas com mudas desde o começo da obra sendo plantadas, então elas já estão no tamanho certo. A gente quer estimular que a própria população plante a árvore que vai estar próxima de você para você cuidar daquela espécie. Então, é a primeira vez que o Prosamin cuida de reflorestamento e nós vamos fazer... para você ter uma ideia, existe um fragmento florestal ali da floresta da Ufam, ali, que também faz fronteira com o Igarapé do 40, até a comunidade da Sharp. Só que, como ela foi descontinuada por conta da ocupação irregular, a gente vai recuperar o reflorestamento e vai fazer a ligação dessa floresta com o Parque Salmim Castanheira, que fica ali no Distrito Industrial, que é ali que estão as nascentes do Igarapé do 40. Então, veja que a gente vai estar protegendo as nascentes do Igarapé do 40, a gente vai estar saneando o Igarapé do 40 com rede de esgoto, desde a sua nascente até a foz, que é lá no Educandos, aqui embaixo no centro da cidade. Então, o Igarapé do 40, na margem direita, ele vai ter toda uma coleta e tratamento de esgoto desde a nascente até a foz no Educandos. E na margem esquerda, ele também vai ver, porque na margem esquerda nós temos o Polo Industrial de Manaus, que não lança esgoto no Igarapé, porque tem as estações de tratamento, e vai até a margem esquerda, até o Educandos. Lá no final do Educandos existe um fragmento de favelas ainda, ali na foz, na margem esquerda. Mais ou menos 2.000 palafitas ali naquela área. Ali vai ser o único trecho que vai faltar fazer requalificação urbanística. Provavelmente, no futuro etapa do Prosamin contempla aquela área. E o Igarapé do 40 é um grande candidato a ser o primeiro Igarapé de Manaus a ser recuperado completamente, com rede de esgoto, macrodrenagem e um trabalho ambiental que pode ser feito pela prefeitura de evitar que a população jogue lixo. Se você evita esgoto, se você evita lixo no Igarapé, ele por si mesmo vai se limpar. Vai se limpando, porque a natureza é inteligente, né? Exatamente. Então, pode ser que seja o primeiro Igarapé
ressuscitado da cidade de Manaus. Autolimpante, pronto, achei a Exatamente. palavra, autolimpante. A gente se lembra, não sei se o senhor se lembra também da época da pandemia, infelizmente que traz péssimas recordações para a gente, para o mundo inteiro, mas a gente tem também o que é a natureza tomando conta, reocupando o que era dela e que nós ocupamos. Porque na época que a gente viu as reclusões, né, todo mundo em casa, que não podia sair, os bichos começaram a tomar conta das ruas, os igarapés ficaram limpos. Lá na Itália, que é muito costumeiro que seja suja as águas, apesar de ser muito atrativo, né, de ter um turismo muito intenso ali nas gôndolas italianas e tudo mais, mas a gente começou a enxergar ali as águas cristalinas, dá para ver até os peixes, os etc. que nunca ninguém conseguia ver, né? A natureza ela tem um poder de autodepuração muito grande, né? Nós humanos é que atrapalhamos. Geralmente a gente atrapalha bastante a natureza e ela responde como as mudanças climáticas estão dizendo isso, né? Que é o que a gente tem visto. Então nós precisamos cuidar dela para que ela ajude a cuidar de nós também. E ainda tem as grandes nações que não querem assinar nenhum acordo, enfim, isso aí é conversa para uma outra entrevista, né? Exato. Programa Social Ambiental do Interior. Quais são as cidades que estão sendo beneficiadas, que serão beneficiadas agora? Eu já vejo aqui Parintins. O PROSAI é como se fosse o PROSAMI no interior. Sim. Né? Então, o PROSAI, nós fizemos a primeira cidade que foi Maués, que nós inauguramos em 2019. Maués teve reassentamento, teve requalificação urbanística, teve água, teve esgoto. Todo esse trabalho que nós fazemos em Manaus, fizemos em Maués e o governador Wilson Lima inaugurou em 2019. Agora, durante esse tempo, veio pandemia, atrasou um pouco, mas a gente escolheu Parintins, o governador Wilson Lima escolheu Parintins como a próxima cidade do PROSAI. Ano passado, depois de uma longa preparação do programa, a gente conseguiu iniciar a primeira obra, o primeiro contrato lá, que é o contrato de água e esgoto de Parintins. Então, lá vão ser 4 grandes contratos, um de água e esgoto que já está em andamento, começamos em setembro, já está com 40%, mais de 40% de execução, a parte da água, e vamos iniciar a rede coletora de esgoto. Esse contrato ele vai resolver de uma vez por todas o grave problema de contaminação da água de Parintins. Então, a gente já quer, no mês de junho, começar a inaugurar o novo sistema de abastecimento de água de Parintins. Uma parte dele já vai ser inaugurada, é um contrato de 2 anos, mas a gente vai resolver de uma vez por toda a água contaminada de Parintins. E também, pela primeira vez, Parintins vai ter uma rede de coleta e tratamento de esgoto. Ela vai sair de 0 de coleta e tratamento para 25% de cobertura. A água vai resolver 100% da cidade, e o esgoto 25%. Investimento só de água e esgoto de 120 milhões de reais. O PROSAI e Parintins vão ter mais 3 grandes contratos, 2 de requalificação urbanística com unidades habitacionais e um de reflorestamento. A experiência do reflorestamento do PROSAMI, nós também vamos levar para o município. Aprendendo as lições aprendidas, levar também para Parintins. Nós vamos reflorestar as margens ali da Lagoa da Francesa, ali em Parintins. Lá vai ter um novo mercado da Francesa, nós vamos tirar aquele pessoal do Beco Submarino que mora em Palafitas. São 832 famílias que serão reassentadas, 504 unidades habitacionais, mais de 30 quilômetros de rede de esgoto, enfim, uma estação de tratamento. Então, Parintins vai ter um grande parque linear. Você conhece Parintins? Ali nós temos a Lagoa da Francesa e temos o Lago do Macurani, no outro extremo. Essas duas lagoas, eles eram interligados por um canal. Esse canal, no passado, foi aterrado pela prefeitura e causou um grande transtorno de drenagem. Hoje, quando chove em Parintins, a água sobe e alaga as ruas da cidade, por falta dessa drenagem natural que foi aterrada. Nós vamos recuperar esse canal, vamos fazer a conexão da Lagoa do Macurani com a Lagoa da Francesa, e nessa conexão a gente vai criar um grande parque, chama Parque dos Palmares. Vai ser uma grande atração turística para Parintins. Parintins, daqui a 5 anos, quando o PROSAI terminar, ela vai estar muito mais bonita do que ela já é. Muito mais bonita do que ela já é. E Parintins é um município que realmente precisa ter cada vez mais melhorias. A gente sabe que o Festival Folclórico ele faz com que a cidade, consequentemente o estado inteiro, seja visto mundialmente, não só nacionalmente. A gente não fala mais aqui de nacionalmente Brasil, não. A gente está falando internacionalmente, mundialmente, e Parintins precisa realmente desse
desse aparato Isso. todo turístico. Eu sempre digo que a cidade boa para o turista é aquela que é boa para quem mora nela. Se a gente não tiver uma cidade para os moradores da cidade, dificilmente o turista vai se sentir bem na cidade também. Ele pode até ir uma vez para conhecer, mas ele não vai sentir vontade de voltar. E quando ela é boa para quem mora nela, o turista elogia, quem mora faz propaganda, Isso. tem orgulho. Vende o peixe, né? Vende o peixe porque gosta de estar lá. Vende o peixe. Como é que está o Amazonas Meu Lar? A gente fala aqui do Prosamin, que é um programa social e ambiental de reassentamento, que tem que dar casa para quem tem que tirar as pessoas de uma situação de vulnerabilidade social para colocar numa residência digna e tudo mais. Como é que é isso aí? Todo esse trabalho, esse programa de Manaus, Amazonas Meu Lar também. Como é que está funcionando esse trabalho? Márcia, o Amazonas Meu Lar é o maior programa habitacional da história do Amazonas. O governador Wilson Lima, e aí eu tenho muito orgulho e muita alegria de fazer parte, porque no começo do segundo mandato dele, ele chegou, Marcelos, nós precisamos criar um programa habitacional de porte para começar a resolver a questão do déficit habitacional no Amazonas. E nós sentamos, minha equipe, conversamos muito. Você sabe que eu sou uma pessoa de muito diálogo com os setores, com todo mundo. Eu sou uma pessoa que, além da questão do conhecimento técnico, eu tenho muito orgulho de dizer isso, mas eu gosto de conversar com as pessoas, com quem está lá na ponta. Então, nós conversamos muito com a Associação dos Construtores do Mercado Imobiliário, conversamos com a Caixa Econômica Federal, que detém a política habitacional, de financiamento da política habitacional no Brasil, conversamos com a SUAB, com a SECT na parte da regularização fundiária. Também a nossa experiência do Prosamin também nos deu essa experiência e nós criamos o Amazonas Meu Lar. O Amazonas Meu Lar é um programa que visa resolver 24 mil soluções de moradia até 2026, até o final do segundo mandato do governador Wilson Lima. Soluções de moradia não é apenas dar uma unidade habitacional. Não. Por exemplo, o bônus de moradia do Prosamin é uma solução de moradia. Quando a gente compra uma casa e entrega para a pessoa morar num local seguro. Ou um lote de terreno também é uma solução de moradia, quando a gente compra um lote e faz com que a pessoa possa construir uma casa ali naquele lote. Mas também a gente está trabalhando com 4 eixos no programa Amazonas Meu Lar. Que é as unidades construídas pelo próprio governo, que é o Prosamin, o Prosai e as outras unidades que estão em construção. O segundo e o terceiro eixos do programa, eles são casados com Minha Casa Minha Vida. Tanto no FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, onde o governo dá o terreno, é selecionado pelo governo federal para construir um empreendimento ali, o governo do Amazonas complementa o valor, constrói e entrega para a população. A população vai pagar ali durante só 5 anos um valor muito baixo, R$80, R$100 de prestação, e entrega para a população. Esse aí é feito para a população da faixa 1, aquela que tem R$2.580 de renda familiar muito vulnerável, né? Esse é um dos eixos. E renda familiar esta, é importante dizer, normalmente é uma família de 3, 4 pessoas. Exatamente. São R$2.080. R$2.580 de renda para a família familiar. toda, ou Isso. seja, nem 2 salários mínimos a família tem. Então, esse aí é específico para esse tipo de família. Na faixa, outro eixo de atendimento da Amazonas Meu Lar é o subsídio, a entrada do Meu Lar. O governo ajuda a família a pagar a entrada de um financiamento, que é o subsídio do Meu Lar. A pessoa ganha até R$35 mil, tem para faixa 3, 20 mil, faixa 2, 30 mil e faixa 1, 35 mil reais. Quer dizer o quê? Nós identificamos, Márcia, que uma das grandes dificuldades das famílias era pagar a entrada para poder acessar o financiamento. Por quê? Porque a Caixa Econômica, no Minha Casa Minha Vida, só financia 80% do valor do imóvel. Os 20% tem que ser pago pela pessoa. Se eu não me engano, todo financiamento imobiliário, tu precisa fazer o aporte inicial de 20% do valor total do projeto, coisa parecida. A população não conseguia fazer isso. Então, nós, nesse diagnóstico da criação do Amazonas Meu Lar, nós identificamos que era um grande gargalo. E o governador, então, autorizou que nós criássemos o subsídio do Meu Lar, que a gente paga essa entrada para a população e faz com que a população acesse o financiamento. Aí ele vai pagar durante 30, 35 anos a sua prestação, que muitas vezes essa prestação é abaixo
de um aluguel, no valor de aluguel. Porque não pode comprometer a parca renda que a pessoa tem. A pessoa está na luta ali para tentar melhorar a renda e tudo mais, e não pode pagar com 50% da tua renda habitação. Tem que tentar pagar com um pouquinho menos. E quando a gente paga a entrada, o valor da prestação cai, porque o valor financiado do imóvel diminui também. Exatamente. Quais são os critérios para essas famílias serem beneficiadas? Olha, nós temos... Primeiro, o critério é a renda. Ela tem que estar... Esse valor aí, no mínimo, tem que estar na renda faixa 1, faixa 2 ou faixa 3. Se ela estiver acima de uma dessas faixas, ela não consegue entrar no Amazonas Meu Lar. O segundo critério, aí tem que se inscrever no programa, existe um aplicativo, existe um site específico do programa, onde ela pode se inscrever, e aí ela vai buscar qual tipo de atendimento ela se enquadra, se é no subsídio, se é no FAS, se esperando uma construção de um apartamento. E aí a gente começa a entrar no critério de vulnerabilidade. A idade da pessoa, se é idoso, se tem PCD na sua casa, se é mulher, chefe de família, né? Se tem problema, pessoas com algum tipo de doença crônica. Então, nós criamos umas regrinhas que dá pontuação para essas famílias. Quanto mais ponto, mais vulnerável ela é, e ela entra numa fila, no começo da fila, né? Ela vai ganhando local, posição ali na fila. Isso, ela vai chegando cada vez mais perto. Exatamente. Né, de então, essa fila vai andando e ela vai chegando mais perto, mas quem é mais vulnerável tem uma pontuação maior. Entendi, porque já é difícil a vida para quem está bem de saúde, com a família toda bem de saúde, imagina para quem tem qualquer tipo de doença, né? Vamos falar do Ilumina Mais? Vamos. Eu acho que dar à luz é uma expressão que traz uma vida renovada. Na maioria das vezes as mulheres estão dando à luz, estão trazendo vida para o mundo, e eu acho que iluminar é o que traz o aproveitamento do local, a clareza das pessoas, as oportunidades de trabalho, diminuição de criminalidade. Como é que está o Ilumina Mais? O Ilumina Mais Amazonas é um programa que está proporcionando uma revolução silenciosa no interior do Amazonas. O governador Isso Lima, ele tem muito carinho pelo interior do Amazonas. Então, quando ele pode ajudar, ele determina essa ajuda. Nós pensamos numa política pública que beneficiasse os municípios do interior do Amazonas. E era um grande pedido dos prefeitos essa questão da gestão da iluminação pública no interior do Amazonas. Ilumina Mais, o que é? Nós substituímos as luminárias convencionais dos municípios, que geralmente são vapor de sódio, vapor de mercúrio ou lâmpadas mistas, antigas, que queimam com facilidade, poluem o meio ambiente quando elas são descartadas, né? E também não proporcionam uma iluminação homogênea. Então, a gente substitui essas luminárias por modernas luminárias em LED, com vários benefícios. A iluminação em LED, ela consome até 60% a menos de energia, ou seja, causa economia para a prefeitura dos municípios, porque vai pagar menos conta de luz, além de deixar de queimar óleo diesel nas termoelétricas, porque ainda as termoelétricas que abastecem de energia os municípios do interior. Então, queima óleo diesel. Quando queima menos óleo diesel, evita emitir CO2 na atmosfera. Então, o ganho ambiental é grande. Além dos benefícios indiretos, por exemplo, no comércio. O comerciante formal ou informal, ele pode ficar até mais tarde aberto na cidade, vendendo ali a sua banquinha de tacacá, de churrasquinho. Pipoqueiro, enfim. Banana frita. Estou dando uma dica, hein? Pode estar aí nas praças, nos parques, nas ruas das cidades, porque antigamente, quando escurecia, todo mundo ficava em casa. Hoje, com o Ilumina Mais Amazonas, ele tem mais um turno de vida. As pessoas podem ir para as praças, para os parques, as crianças brincarem nas ruas, e também promoção da saúde. A caminhada, a corrida, a prática de exercício. Zumba, tem o pessoal que faz então, o você tem aquele tempo música, disponível noturno para fazer exercício, para poder se movimentar na cidade. Além do que a segurança pública. A segurança pública já tem estudos que mostram que 40% de diminuição de roubos e furtos nas cidades que o Ilumina Mais chegou. Então, nós estamos muito felizes, porque, mas nesses 3 anos do programa Ilumina Mais Amazonas, nós já iluminamos 49 municípios. Lembrando que são 61. Faltam apenas 12 municípios serem iluminados com o Ilumina Mais Amazonas, para nós completarmos 100% do interior do Amazonas iluminado. Além das sedes dos municípios, nós também iluminamos quase 250 comunidades ribeirinhas e indígenas, que também receberam o Ilumina Mais Amazonas. Exemplo, comunidade do Novo Remanso,
né, ali no comunidades indígenas, todas as comunidades ribeirinhas e rurais e indígenas de Parintins, por exemplo, foram iluminadas com Ilumina Mais Amazonas. Então, assim, é um ganho ambiental, social para essa população muito grande, e o Ilumina Mais provavelmente vai ser um case que o governador vai levar para a COP30, porque é um case ambiental muito expressivo. Além de ser produzido também, todas as lâmpadas são produzidas na Zona Franca de Exato, Manaus. as lâmpadas são produzidas aqui no Polo Industrial de Manaus, gerando emprego e renda para aqui, para o Amazonas. E tem a questão do reaproveitamento. A gente estava conversando antes de começar a entrevista, a gente sempre faz um briefing, e tem a questão da reciclagem dessas lâmpadas, Isso. que traz cada vez mais forte a economia circular, que ou pessoa física, ou pessoa jurídica, ou pessoa de direito público, precisa ter a preocupação quando se fala em preservação do meio ambiente, Isso. a reutilização. As lâmpadas antigas, convencionais, vapor de sódio e mercúrio, além de poluir o solo quando são descartadas, elas não conseguem ser recicladas para ser reutilizadas. O LED, lembrando que ele tem garantia de 5 anos das lâmpadas que nós instalamos, qualquer lâmpada que queime ela volta para ser reposta. Mas nós podemos pegar essa luminária, trazer aqui para o Polo Industrial de Manaus, e a indústria faz a sua própria reciclagem e devolve para ser substituída ou para ir para um outro município. Então, ela não vai poluir o meio ambiente, porque ela não vai ser descartada, vai ser reutilizada pela indústria. Foi difícil levar essa substituição de lâmpadas, e na maioria das vezes em alguns ter que colocar o poste lá dentro de uma característica tão peculiar como os municípios do nosso interior, porque o nosso interior ele não é só pega a carreta, vai lá. Tem que ter barco, tem que ter... O desafio logístico é o desafio logístico da Amazônia, né? Que a gente chama o custo amazônico. Tem que estar no projeto, né? isso. Tem que estar no projeto. Mas nós Óbvio. fizemos um trabalho logístico muito, muito interessante. A gente trabalhou por calhas de rio, então a gente não ia só para iluminar um município e voltava. A gente já ia numa programação onde a gente fazia toda aquela calha de municípios e trabalhava para dar um ganho logístico para essa atividade, né? Nós tivemos muitos desafios logísticos, muitas comunidades que a gente chegava até de canoa com as luminárias, porque, principalmente na vazante, né, a gente não conseguia entrar com os barcos maiores. Mas a gente tem, por exemplo, na grande cheia de 2021, a gente tem imagens, por exemplo, dos operários em cima de canoas, com as escadas em cima de canoas, no poste trocando a luminária, por causa da cheia, né, que invadiu ali as ruas da cidade, mas a gente não parou e fez esse trabalho do Ilumina Mais. É um trabalho, quando ele chega na cidade, é muito rápido. Você tem uma ideia, todo o município de Manacapuru nós iluminamos em 30 dias, 100% do município, que é um dos maiores municípios do estado. Geralmente, o município ele leva até 20 dias para ser 100% iluminado pelo Ilumina Mais. O mais difícil é chegar no município, mas quando chega é rápido. O problemático da nossa E da a nossa transformação é imediata. A pessoa sai para trabalhar no dia, quando ele volta, a rua está toda iluminada. Como o governador fala, a noite vira dia no interior. A noite vira dia, né? É muito interior, ele tem muito essa pegada mesmo. Depois que atingir os 100% de iluminação, qual é o próximo passo? Não, o Ilumina Mais Faltam 12 cidades, né? 12 cidades, a gente quer fazer isso ainda em 2025. Nós temos ainda muitas comunidades para serem iluminadas. O governador determinou também, que é muito importante. Dá tempo de fazer até o final de 2026? Dá tempo de fazer tudo? Dá sim. Nós temos uma determinação do governador, foi dar apoio aos órgãos públicos do Estado também. Por exemplo, os batalhões da PM estão sendo iluminados, as unidades de saúde, os estacionamentos, as áreas estão sendo todas iluminadas. Que então, no interior tem os hospitais que fazem muitas escolas, a parte também externa nós estamos iluminando. Então, o Ilumina Mais também serve para dar apoio às instituições estaduais que precisam também dessa iluminação externa para causar uma segurança e um conforto maior aos usuários daquela unidade e também aos servidores que trabalham lá. Para prestar o serviço público com qualidade, para que a pessoa possa recorrer ao serviço público. A gente sabe que a presença do Estado, ela não se faz só com a viatura trafegando. A presença do Estado está ali, tem uma escola, vamos correr para lá. Ali tem a sede do Poder
municipal, ali naquele interior, tem um hospital, olha ali como é que está o estacionamento, vamos correr para lá. Existem vários recursos que o interior faz uso, não só o carro da polícia, não é só o delegado, não é só a delegacia, não é nada disso. Então, estar presente, se fazer presente por meio da iluminação é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de comunidade. Com certeza. E a iluminação pública ela proporciona isso, né? É uma iluminação moderna, inclusive georreferenciada, é um sistema que eu consigo saber qual lâmpada está em qual rua, em qual município, pelo georreferenciamento, pelo código daquela luminária. Então, isso vai proporcionar que o gestor, que o prefeito consiga fazer uma gestão, a gente consegue identificar qual lâmpada está apagada. Ela é tão moderna que você pode dimensionar ela para ela, a partir de meia-noite, diminuir o fluxo de luz, para economizar mais energia ainda. E para dar conforto para quem está com a janela voltada ali para a rua. Exatamente. Né? E como você sabe que a partir da meia-noite, circulamento, você consegue diminuir para economizar mais energia. Enfim, uma série de benefícios que o Ilumina Mais está fazendo essa revolução no interior do Amazonas. É difícil administrar, ter tantos projetos para um estado que o mundo inteiro cobra a preservação ambiental, o cuidado. Como é que é o secretário na hora de fazer a escolha de itens para a construção, para a reforma? Tem esse viés também do, peraí, gente, eu não posso usar isso aqui não, porque isso aqui não preserva o meio ambiente, eu estou falando do Amazonas. É completamente, eu penso que é completamente diferente você trabalhar no Amazonas que todo mundo está olhando e está cobrando. Olha, não pode, vai estragar o meio ambiente, vai desperdiçar. Como é que funciona isso? Olha só, é uma determinação do governador Wilson Lima que essa questão da sustentabilidade ambiental seja transversal no governo. Então, por exemplo, nenhum projeto nasce ali na SEDURB ou na UGPE sem a visão da sustentabilidade. Para você ter uma ideia, todos os projetos mesmo, as plantas que são produzidas para as obras ou para os serviços da UGPE, elas têm que ser obrigatoriamente identificadas qual a ODS que ela está atendendo. A ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são aqueles 17 objetivos. Então, a gente já carimba ali qual a ODS que ela está contemplando com aquele projeto. Nenhum projeto nasce sem identificar o benefício da sustentabilidade no projeto. Então, sim, a gente leva em conta isso, a gente faz com que isso aconteça no nosso projeto e a gente monitora isso. É muito importante essa pegada. O Estado do Amazonas hoje, por conta da Amazônia, por todos os seus projetos, ele com certeza é o Estado do mundo que tem uma das maiores e mais rígidas legislações ambientais, por conta da questão da Amazônia. Então, isso a gente segue à risca. O que você quer, enquanto secretário da UGPE, secretário de projetos e tudo mais, fazer no Estado que ainda não foi feito? Olha, Márcia... Que eu não falei aqui, que eu não mencionei aqui. Olha só... Que está lá no gabinete, lá atrás. Assim, nós começamos falando da minha formação, da época da UTAN, mas quando eu olho a minha trajetória profissional, eu me sinto muito orgulhoso de poder usar o meu conhecimento de engenharia para os programas e projetos que a gente executa no governo. Porque é você usar o que você aprendeu para transformar a vida das pessoas. O que eu quero agora em 2025, 2026, é entregar o máximo possível as obras e os programas da população. Hoje, eu acabei de vir com o secretário Jorge Oliveira, da CEDEL, do esporte, entregamos 4 complexos esportivos em 4 núcleos ali da Zona Norte, ali da Cidade Nova, aqui em Manaus. São obras simples, mas que trouxeram vida para um espaço que estava abandonado. A gente cria campos de futebol, quadras de futevôlei, quadra para prática de zumba, prática da funcional, levar o projeto Respirar. Então, um trabalho fantástico que o secretário Jorge Oliveira está fazendo ali na CEDEL, e a gente fez essa parceria. Então, são coisas simples que a engenharia vai te dando, soluções simples, com recursos até pequenos, mas que vai beneficiar ali milhares de pessoas ali com aquelas áreas. Então, o que eu quero fazer é entregar a habitação para a população com o Amazonas Meu Lar, concluir a iluminação dos 61 municípios do interior, entregar o Prozami Mais, que foi pela primeira vez para a zona leste da cidade, entregar o máximo possível
do Prosai Parintins naquela cidade e continuar revitalizando as unidades de saúde que nós estamos fazendo aqui na capital de Manaus, fazendo o asfalto Amazonas, tanto aqui na capital quanto no interior, onde nós estamos fazendo o sistema viário dos municípios. Enfim, são projetos e obras que nós queremos entregar até 2026 o máximo possível. A ordem do governador agora é: vamos entregar o que nós começamos, e nós começamos muita coisa e vamos entregar muitas coisas. Tá bom. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui, secretário Marcelo de Campelo. Eu sempre acho que a gente precisa conversar, precisa colocar aqui o que está acontecendo, saber quais são as expectativas para o futuro e, principalmente, dizer quais foram as boas metodologias, o que foi de bom que aconteceu no nosso Estado. Eu comecei a entrevista falando que o Prosamin tem meu coração, porque o Prosamin ele mudou completamente a cara de onde eu nasci, e eu nasci aqui, eu nasci em Goiás, eu nasci em Goiânia, mas fui criada aqui no Amazonas desde os 6 anos de idade, que foi a idade que eu cheguei aqui, 7 anos de idade, eu vi o Japim ali como um lugar muito ruim, quando a gente falava das palafitas, quando a gente falava do que era o Igarapé do 40, ali naquele trecho, ali daquele pedaço do Japim, e a gente vê essa modificação, passar trator, tirar as pessoas de lá, dar dignidade para essas pessoas, realmente mudar 360 graus a vida de alguém. Não é só mudar, vira de lado, não. Ela deu um giro completo ao redor de si e realmente vive uma nova vida. Obrigada por ter vindo hoje aqui com a gente, falar de todos esses assuntos, mas principalmente do Prosamin, porque o Prosamin sempre puxa o brasa para a sardinha do Prosamin. Obrigado, Márcia, pelo espaço. Falar dos programas e projetos que a gente executa nos dá muita alegria, muito orgulho e também nos lança desafio, né, de concluir esses programas. Assim, para nós que nós gostamos de ouvir as pessoas antes de começar os programas e projetos. Para nós não faz sentido algum começar alguma coisa que não faça sentido para a vida das pessoas, que não vai melhorar a vida das pessoas. E esse é o nosso objetivo. E eu, particularmente, acho que essa acabou sendo a minha missão de vida, de melhorar a vida das pessoas. O que é mais interessante nisso tudo, que eu chamo a atenção aqui, é que nós temos um engenheiro civil à frente de trabalhos que têm a ver com engenharia, que são fundamentais, porque a gente vê muito desvio da função. Eu sou formado em tal coisa, mas eu estou assumindo tal serviço. E você acaba realmente não expressando a sua vocação, expressando o seu dom. E aí você teve a chance de trazer essa expressão de todos os planos que eu tenho certeza que aconteceram ali no intervalo das aulas da UTAN para poder colocar para melhorar a sociedade. A gente tem muito orgulho de ser engenheiro, tem muitos colegas engenheiros que são gestores. A engenharia dá essa visão ampla de gestão, né? Para quem é formado em engenharia, geralmente é um bom gestor. De projeto, né? De estudo de projeto. A gente consegue enxergar o começo e o fim das coisas, mesmo que no papel, então a gente consegue monitorar isso. Então, sou muito feliz, sou muito grato de estar ali com o governador Wilson Lima e toda a sua equipe, fazer parte da equipe dele, estar entregando muito para a população do Amazonas. O engenheiro consegue ver a casa pronta para poder suportar o processo. Exato. Né? Existe um ditado que diz assim: quem não enxerga a obra pronta, a casa pronta, não consegue passar pelo processo, suportar o processo. Né? A gente consegue visualizar os cenários, o modelo pronto, e aí perseguir o objetivo de alcançá-lo com o menor custo possível, no menor prazo possível também. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Eu que agradeço. Espero que volte outras vezes, viu? Com certeza. Prepara aí, juntos. viu, Fabíola? Obrigado. Qualquer coisa a gente cutuca lá, tá? É isso aí. Obrigado, Márcia. Encerramos mais um Deixa que eu pergunto. Você que está aí do outro lado pode fazer comentários aqui embaixo, faz perguntas, não esquece de clicar no sininho, acionar aí as notificações, se inscrever no canal. E a gente vai aqui entregar para você sempre uma entrevista que tira suas dúvidas, que responde perguntas que você me fez nas redes sociais. E eu tenho aqui essa missão de vida, cada um com a sua missão, né? A minha missão é trazer informação para você, comunicar e cada vez mais deixar você muito bem informado. Não se esqueça, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.